Olá, professor, professora. Vamos conversar agora sobre um teorema que é um dos mais famosos da história da matemática. Teorema de, já sei, já estou ouvindo aí, né? Teorema de Pitágoras, o famoso teorema de Pitágoras. O que nos diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, ó. Em primeiro lugar, primeira coisa que é muito importante ficar claro na cabeça dos alunos, ó. O teorema de Pitágoras, obrigatoriamente, ele só existe em triângulo retângulo. Triângulo retângulo, olha assim. Triângulo retângulo. Tá certo? Vamos falar nesse vídeo aqui, nesse encontro nosso aqui, a respeito da visão geral, primeiro, do teorema de Pitágoras. Certa visão geral. Sem as particularidades que virão depois, com detalhes nos nossos próximos encontros ali. Tá bom? Então, olha aqui, ó. O que nos diz o teorema de Pitágoras? Se eu chamar, por exemplo, aqui de A, chamar aqui de A, chamar aqui de B, chamar aqui de C, o teorema de Pitágoras diz sempre o seguinte, ó. Ele diz que se eu pegar este cateto maior, que é chamado de hipotenusa, e elevar este cateto ao quadrado, eu teria então A ao quadrado, que é igual a ao quadrado. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras nos diz isso. Olha como é que eles cobram, às vezes, em concurso, ou na prova do SAEB ou do SAERS. Eles cobram assim, ó. O teorema de Pitágoras é dado pela expressão. Olha bem, quadrado da hipotenusa igual ao quadrado da soma dos catetos. Quadrado da soma dos catetos. Esta afirmação está errada. Chama já a atenção do aluno aqui quando falar em teorema de Pitágoras. Dizer que o quadrado da hipotenusa, que seria A ao quadrado, é igual ao quadrado da soma dos catetos, quadrado da soma dos catetos, seria A mais B, tudo isto ao quadrado. Tudo isto ao quadrado. Então, quadrado da hipotenusa igual ao quadrado da soma não é correto. Este é um erro muito explorado em questões teóricas a respeito do teorema de Pitágoras. Como é que a gente fala de maneira correta? A gente fala de maneira correta exatamente da seguinte maneira. O quadrado da hipotenusa é igual, olha bem, ó, a soma dos quadrados dos catetos. Dos quadrados dos catetos. Perceba que é uma frase bem diferente, tá certo? Então aqui é tudo normal, este é o princípio. Só que às vezes tem aluno que diz assim, Tongo, me prove isso. Me prove. E tomara que em todas as turmas por aí tenha algum aluno que diga assim, professor, me prove isso. Não tem como demonstrar isso. E a demonstração disso é muito bacana. Nós vamos falar aqui sobre duas demonstrações que tem a respeito do teorema de Pitágoras. Duas maneiras. A primeira maneira seria o seguinte, ó. Olha bem. Se aqui eu tenho um A e aqui eu tenho um A ao quadrado, eu já posso imaginar assim, ó. De A para A ao quadrado, eu estaria falando em área de um quadrado. De A para A ao quadrado, eu estaria falando em área de um quadrado. Então, se nós pegarmos agora aqui, ó, e desenharmos um quadrado, Tongo, aqui vamos desenhar melhor para o professor enxergar bem melhor, tá bem? Me permita, só vou tirar daqui. Ó, vamos colocar mais no meio que assim. Então, vamos para a condição para que eu tenha um teorema de Pitágoras, obrigatoriamente, desenhando de novo aqui, temos que ter um ângulo reto. O teorema de Pitágoras só é possível se utilizar quando nós temos ali um ângulo de 90 graus, certo?
Então aqui eu teria um A, aqui eu teria um B e aqui eu teria um C. Eu estava comentando contigo que se eu tenho A e caio num A ao quadrado, eu estou imaginando uma área de um quadrado. Então, o teorema de Pitágoras, a primeira demonstração dele seria a seguinte, ó. Aqui eu tenho uma certa medida. E aqui eu vou desenhar um quadrado que tenha a mesma medida dali, ó. Certo? Então aqui nós teríamos aqui um quadrado, desenhamos aqui um quadrado, onde aqui também vale A, ali vale A e ali vale A. Então se aqui eu tenho um quadrado de lado A, é porque esta área aqui me dá A ao quadrado, né? Base vezes altura, ou lado vezes lado. Então a área deste quadrado aqui é exatamente A ao quadrado. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, ó. Aqui eu vou desenhar um quadrado aqui também com a mesma medida do B. Perceba que é menor do que aqui, ó, porque a hipotenusa é sempre o lado maior, tá certo? Então aqui agora um quadrado com a mesma medida do B, a mesma medida do B. Então aqui eu também teria B, ó. E a área desse quadrado é B vezes B, que daria aqui então B ao quadrado. Então nós já temos aqui este A ao quadrado, certo? Este A ao quadrado aqui, e nós já temos também este B ao quadrado aqui assim. Este B ao quadrado. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Esse C me chama um quadrado. Então aqui, a mesma medida desse lado aqui, ó, que não é igual àquela nesse caso aqui, para esse desenho. Então olha aqui, ó. Aqui nós teríamos, venho e desenhei um quadrado aqui de lado C. Já disse para o Tongo qual é a área desse quadrado? É uma medida vezes a outra. Então, C vezes C, nós temos aqui C ao quadrado. C ao quadrado. E sabe qual é a conclusão que o famoso Pitágoras chegou? Ele chegou na seguinte conclusão. Que se eu pegar esta área inteira aqui desse quadrado, esta área inteira, e pegar aquela área e esta área, eu consigo cobrir este quadrado utilizando exatamente esta área do B aqui em cima e esta área do C aqui em cima. Então ele concluiu isso. Ele pegou, através de experimentos, pegou essa área do B aqui, foi colocando aqui em cima, pegou a área do C, foi colocando aqui em cima, e ele fechou então com essas duas áreas, esta área aqui. Por isso, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas eu sei que o aluno ainda vai dizer assim, mas professor, não dá para fazer isso na prática ainda? Claro que dá. Vamos fazer? Vamos lá. Para provar na prática, feijão. Eu peguei aqui feijão branco, que eu acho bonito o feijão branco, né? Pode ser feijão preto, pode ser o que você tiver em casa, tá bem? Então nós vamos pegar esse feijão aqui, esse feijão branco, e nós vamos fazer o seguinte, olha o que eu fiz aqui, ó. Olha bem, aqui eu tenho aquele desenho que está ali no quadro. Esse desenho que está aqui. Claro que aqui ao redor eu coloquei umas dobrinhas, porque eu vou subir isso, e você já vai entender por quê. Mas em resumo, eu tenho aquele desenho ali. Veja que aqui eu tenho o triângulo retângulo aqui no meio, aqui, ó, tá certo? Para você enxergar melhor aqui. Está aqui o triângulo retângulo. Aqui é o quadrado daquela face. Aqui nós temos o quadradão da face maior. E aqui nós temos o outro quadrado daquela face que está aqui do lado ali assim. Tá bem? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó. Nós vamos colocar aqui. Aqui eu já tenho daí bem direitinho, eu já coloquei aqui essas dobrinhas, ó. Eu já vou mostrar para você ali. Essas dobrinhas, você já vai entender por que tem essas dobrinhas aqui, tá certo? Aqui, dobrei, tarará, cobrei aqui, dobrei aqui, e vamos aqui agora dobrar aqui, ó. Dobrar aqui, tá aí, ó. Beleza? Então tá aqui, ó. Ficou então assim, ó. Tá certo? Exatamente o desenho que está ali na frente, ali no quadro. E agora o que nós vamos fazer? Eu vou pegar a área do B ao quadrado e a área do C ao quadrado, tá? Esse quadradinho menor e esse outro quadradinho aqui um pouco maior, e eu vou cobrir as duas áreas. Então, esta área aqui, ó, dessa área eu vou deixar. Eu vou cobrir esta área de feijão e vou cobrir esta área de feijão também. Então, aqui eu gosto de feijão branco, né? Inclusive é bom de trabalhar com ele, ó. Então eu vou preencher toda aquela área ali, ó,
com feijão branco. Perceba aqui que eu estou fazendo isso. Então, aquelas dobrinhas ali para que eu consiga preencher bem a área, sabe? Deixar ela bem preenchidinha, para dar uma credibilidade maior para a coisa. Então, olha aqui, ó. Estou preenchendo aqui com todo o feijãozinho branco. Esse feijão é graúdo e é bom, né? Esse feijão branco aqui, cara, com uma linguicinha toscana. Ah, meu caro, é o meu almoço, tá pronto, né? Ô, rapaz. Então aqui, ó, a gente vai preenchendo bem direitinho ali, preencha bem para o aluno ver que de fato você está caprichando ali, preenchendo a área bem como tem que ser. Ali vou colocar mais um ali. Então aqui você está percebendo aí, ó, na filmagem está aparecendo bem ali os feijãozinhos ali, tudo tranquilo. Então a área bem preenchida, ó. Então eu preenchi essa área aqui até agora, ó, preenchi essa área. Agora eu vou preencher aquela área um pouco menor, que é essa área aqui ao redor, ó. Então aqui agora vamos colocar os feijões ali também. Vamos preencher bem essa área. Então por isso é importante essa partezinha do lado aqui, ó, para segurar os feijões, ó. E daí você vai empurrando ali, vai colocando bem direitinho ali, bem certinho. Aí, ó. Então aqui vamos preencher bem a área ali, aqui vamos colocar mais um feijãozinho ali para ficar no capricho. Lá vou preencher bem ali também. Então perceba aqui, ó. Perceba que o que nós temos ali? Nós temos ali, por enquanto, o seguinte, ó. Nós preenchemos toda esta área aqui, e preenchemos toda esta área aqui, ó. Tá certo? Toda esta área aqui. Aí o Pitágoras diz o seguinte, que se eu pegar esta área aqui e esta área aqui, e somar, juntar as duas áreas, elas irão dar exatamente esta área aqui. Então agora nós vamos fazer, sabe o quê? Ó? Nós vamos pegar todos os feijões que estão aqui, nesta área, todos que estão nessa área, e vamos transportar para dentro deste quadrado aqui, ó. E nós vamos ver que os feijões que estão lá e aqui vão preencher exatamente esta área. Tá bom? Vamos lá? Acredita nisso que vai dar certo? Vamos lá, vamos conferir. Então, a primeira área estou transferindo aqui, ó. Vou transferir a primeira área e já vou transferir a segunda área. Eu não vou acrescentar nenhum feijão a mais e nem tirar nenhum feijão. Eu estou agora com o desafio de fazer com que aquela área maior seja exatamente preenchida pelos mesmos feijões, sem sobrar nenhum e sem acrescentar nada, né? Então aqui você percebe aqui, ó, que de fato, aqui se a gente organizar bem direitinho, que aquela área de lá, os feijões de lá, os feijões daqui, somados, juntos, fecham exatamente, esta área aqui. Então aqui nós temos a comprovação prática do teorema de Pitágoras. Tá certo? Graças aos feijões.